Olá, pessoal, tudo bom? Sou a Laura, CEO e cofundadora da Nelfin. E hoje eu vim conversar aqui com vocês sobre um tema muito importante, que é como distinguir um cliente que atrasou, mas tem boa fé, de um cliente que atrasou e tem má fé, né? Mais importante do que distinguir, o que fazer com isso? E acho que voltando um pouquinho ao contexto geral e às origens, né? Queria contar aqui um pouquinho para vocês sobre a cobrança mesmo, né? A partir do momento que uma cobrança nasce, é estabelecida ali uma relação de confiança entre as partes, né? Então, quando você tem uma empresa ali que está vendendo e tem uma outra parte do outro lado, que pode ser uma empresa ou uma pessoa. Em ambos os casos, sempre tem pessoas por trás de todas essas transações, né? E é estabelecida ali uma relação de confiança entre elas. Porque eu vendi algo, te dei um crédito, né? Você vai poder me pagar a prazo, e eu espero que aquele compromisso seja firmado na data que foi estipulada, né? E na teoria, tudo parece funcionar perfeitamente. Só que quando a gente vai para a prática mesmo, a gente tem um problema muito sério no Brasil, porque mais de 40% das contas são pagas com algum tipo de atraso, né? E aí, o que é super importante nesse contexto geral? A chave aqui da questão é a gente entender os motivos que levaram para aquele atraso, né? Porque se a gente tem um cliente que efetivamente tem a intenção de pagar, tem uma boa fé, isso é uma coisa. Se tem um cliente que tem má fé, não quer nem fazer promessa de pagamento futuro, não quer fazer absolutamente nada, está ignorando que existe aquela cobrança, é outro tratamento, né? E aí, eu queria hoje contar um pouquinho para vocês, né? Como é que a gente consegue distinguir um pouquinho esses dois perfis, né? Que são dois perfis que talvez a gente esteja generalizando um pouco, mas eles nos ajudam a entender o contexto mais macro, tá? Então, se a gente pensar num cliente de boa fé, normalmente o que acontece? Ele atrasou uma conta, que imprevistos acontecem, né? Todos somos humanos, às vezes passou alguma coisa ali, não viu, às vezes está com problema de fluxo de caixa, que acontece também, né? E que a gente precisa resolver, precisa pensar em maneiras de resolver, como que a gente resolve em conjunto esse problema. Mas se ele, enfim, tem boa fé, o que vai indicar isso para a gente, né? A gente trouxe aqui três principais indicadores. Primeiro ele responde as mensagens enviadas, então ele admite, né? Ele confessa que ele tem uma dívida, esse é um primeiro tema, e tem uma comunicação transparente. Depois, né? Segundo ponto, ele se propõe a pagar em uma nova data. Então, ele faz uma promessa futura de pagamento ali, com uma data que vai fazer sentido para ele. Então, às vezes não é hoje que ele vai conseguir pagar, é daqui a um mês ou uma semana, mas ele está querendo fazer aquilo, né? Ele vai fazer em algum momento, mas às vezes não é no momento que a gente quer, né? Mas ele está, enfim, querendo se programar. E terceiro, o pedido de desculpas, né? O pedido de desculpas é algo que faz muito sentido, porque quando o cliente pede desculpa por ter atrasado uma conta, ele está trazendo ali um elemento de empatia. Ele entende que a outra parte depende daquele valor também, daquele dinheiro, porque também tem contas para pagar e que está tudo ali conectado, né? Ele entende isso, ele tem esse racional, essa essência dentro dele. Então, esses três componentes aqui combinados levam a crer que o cliente tem boa fé. Por outro lado, né, a gente não vive só de flores. Infelizmente, temos também os casos dos clientes que não têm a intenção de pagar e possivelmente nunca vão ter, né? Esses clientes a gente classifica como clientes de má fé. É aquele típico, famoso aqui no Brasil, eu devo e não nego. E ignoram o que eu devo, né? Simplesmente ali não quero nem saber, finjo que não é comigo, finjo que não existe aquela cobrança, que eu não preciso fazer nada a respeito, né? E esses casos são muito mais críticos, porque a gente tem que tomar ações diferentes, né? Não adianta a gente querer ser amigo, a gente mandar mensagens em tons super amigáveis, porque aquele cliente não vai responder a isso. E aí, quais que são os indícios desses casos, dos clientes que têm má fé? A gente trouxe três aqui também. Primeiro, não responde nenhuma mensagem. Segundo, não abre e-mails e WhatsApps enviados. E terceiro, possui dívidas no mercado e acha que é normal.
dever e não pagar, né? E aí, quando a gente junta esses três componentes juntos, né, a gente vê que esse cliente tem uma fé, que a gente precisa tomar ações específicas para esse cliente. Não adianta a gente ficar só rezando para que ele pague a gente, porque isso não vai funcionar, né? E aí, o mais importante, né? Uma vez que a gente definiu esses perfis, a gente precisa ter ações diferentes para esses clientes. E precisa ter as ações. Senão, a gente nunca vai conseguir garantir que, enfim, a justiça ali, né, de uma cobrança que é devida, que ela aconteça. E aí, um sistema de cobrança automatizado por WhatsApp, por e-mail, por SMS, pode ajudar muito você, não só a segmentar esses perfis, mas como a definir ações diferentes, mensagens diferentes, né, de acordo com cada um desses perfis. Deixa aqui o convite para vocês virem conhecer a Nelfin, e a gente tudo. Então, fica ligado para os próximos. Tchau, tchau.